Eu sempre achei que o tempo fosse o melhor remédio. Mas o tempo também é um espelho. E às vezes, o reflexo que ele mostra dói mais do que a ferida que tentou curar. Meu nome é Clara, e essa é a história de como criei minha filha sozinha, até o dia em que o pai dela bateu na minha porta. Quando eu conheci o Lucas, achei que ele era o amor da minha vida. Tínhamos sonhos simples. Um apartamento pequeno, um cachorro, uma vida de risadas e planos. Eu acreditava em tudo o que ele dizia, talvez porque eu quisesse acreditar. Quando contei que estava grávida, o silêncio dele me cortou mais fundo do que qualquer palavra cruel poderia cortar. Ele ficou olhando para mim por alguns segundos e disse apenas: "Eu não tô pronto para isso." E foi embora. Não houve discussão, nem despedida. Só o barulho da porta fechando e o som do meu coração partindo. Nos primeiros meses da gravidez, eu tentei mandar mensagens. Quis acreditar que ele voltaria. Mas as mensagens ficaram sem resposta. E o tempo foi me ensinando o que o amor às vezes insiste em negar. Nem todo mundo tem coragem de ficar quando a vida pede responsabilidade. Eu me vi sozinha, sem dinheiro, com medo e um bebê crescendo dentro de mim. Trabalhei até o último mês e quando minha filha nasceu, a chamei de Ana, olhei para aquele rostinho e soube que, mesmo sem pai, ela teria tudo. Amor, segurança e uma mãe que jamais desistiria dela. Os anos passaram devagar. Houve noites em que o leite faltava, e eu fingia para Ana que já tinha comido para deixar o pouco que havia para ela. Trabalhei como caixa de supermercado, depois como diarista e mais tarde como costureira. Aos poucos, a vida foi se ajeitando. Ana cresceu inteligente, doce e curiosa demais. Sempre perguntava sobre o pai. Eu inventava histórias, dizia que ele estava viajando, que um dia voltaria. Eu queria poupá-la da dor que eu sentia. Queria que ela tivesse esperança, mesmo que eu não tivesse mais nenhuma. Até que o tempo passou, e Ana fez 15 anos. Era linda, parecia uma mistura perfeita do que eu fui um dia e do que nunca consegui ser. Trabalhava meio período e sonhava em cursar enfermagem. Nessa época, eu já nem lembrava mais da voz do Lucas. A ausência dele tinha virado um vazio estável, um buraco que já não doía, só existia. Até aquele dia. Era uma terça-feira, chovia muito. Eu estava costurando uma blusa na sala quando ouvi batidas na porta. Pensei que fosse a vizinha. Mas quando abri, o mundo parou. Era ele. 15 anos depois. Envelhecido, magro, com os olhos fundos e um semblante que misturava vergonha e arrependimento. "Clara", ele disse com a voz embargada. "Eu sei que você não esperava me ver." Eu não consegui responder. O corpo travou. As mãos tremiam. "Eu tô doente, Clara." Ele continuou. "Muito doente. E antes que seja tarde, eu precisava te ver. E ver a nossa filha." Eu senti um nó na garganta. Ele falava como se a palavra "nossa" ainda tivesse algum sentido. Tudo o que eu quis dizer durante anos, todo o ódio, a solidão, as noites de choro, veio à tona. Mas nada saiu. Só o silêncio. "Ela sabe quem eu sou?" Ele perguntou. "Sabe", respondi seca. "Sabe que você foi embora quando ela mais precisava." Ele abaixou a cabeça, chorou. E naquele momento, eu percebi. Ele não era mais o homem que me deixou. Era só um resto, um pedaço quebrado tentando juntar o que sobrou. Ele me contou que havia sido diagnosticado com câncer, que estava sozinho e que o arrependimento o consumia mais do que a doença. Disse que passou anos tentando me procurar, mas a vergonha o impediu. Eu queria odiá-lo, mas algo dentro de mim enfraqueceu. Talvez fosse o tempo, talvez fosse a fé. Talvez eu tivesse cansado de carregar tanto rancor. Chamei Ana. Quando ela o viu, parou. Olhou para mim, depois para ele e perguntou: "É ele, não é?" Eu assenti. Ela não disse nada. Se aproximou devagar, olhou nos olhos dele e falou com uma maturidade que eu nunca tive. "Eu esperei por você muitos anos. Mas agora eu aprendi que o amor não precisa de presença, precisa de verdade." Ele chorou. Pediu perdão. Pediu uma chance de ser parte da vida dela, mesmo que fosse por pouco tempo. Eu deixei. Não por ele, mas por ela. Porque percebi que o perdão liberta mais quem perdoa do que quem é perdoado. Nos meses seguintes, Lucas começou a visitar a gente com frequência.
Mesmo fraco, ajudava no que podia, contava histórias para Ana, pedia desculpas sem precisar de palavras. E pela primeira vez, vi minha filha sorrir com algo que eu nunca pude dar, um pedaço da origem dela. Eles se aproximaram, e quando a doença piorou, ele pediu para ficar em casa. Eu aceitei. Cuidei dele como quem cuida de uma ferida antiga. Não por amor romântico, mas por compaixão. Ele partiu numa manhã silenciosa, segurando a mão da filha. Antes de morrer, olhou para mim e disse: "Obrigado por nunca deixar de amar, mesmo quando eu não merecia." Eu chorei. Não por saudade dele, mas por tudo o que deixei para trás junto com aquele adeus. Hoje, quando olho para Ana, vejo força. Vejo o quanto o amor é mais forte que o abandono. E entendo que o perdão não muda o passado. Ele muda o peso que o passado tem sobre a gente. Se você ouviu essa história até aqui, eu quero te dizer algo. Talvez alguém tenha te ferido, te deixado, ou feito você carregar dores que não eram suas. Mas o perdão não é um presente para quem errou. É uma libertação para quem quer seguir em paz. Não guarde o que te prende. Liberte o que dói. Se essa história tocou o seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão e recomeço.